Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Abeneuro, a Associação Brasileira de Enfermagem em Neurologia e Neurocirurgia, e é um prazer estar aqui para mais dessa oportunidade de troca de conhecimento. Eu sou Cristiane Domingues, eu sou enfermeira, trabalho na empresa All Trauma e sou enfermeira da equipe de trauma do Hospital 9 de Julho e do Hospital Vitória. E antes de apresentar a nossa palestrante de hoje, eu gostaria de convidar a todos para visitarem o nosso site www.abeneuro.org.br, ABENeuro. E também que nos acompanhem no Instagram, no @abeneuro.oficial. Isso vai ajudar bastante que o nosso conteúdo seja divulgado e fortaleça cada vez mais a enfermagem neurológica. Um ponto importante para que nossa live ocorra sem problemas é que todos colaborem mantendo a câmera e o microfone desligados. E caso queiram fazer alguma pergunta ou comentário, podem colocar no chat, que após a apresentação nós vamos abrir para discussão e vamos trazer todas as perguntas que vocês fizerem. E agradecer muito a nossa palestrante de hoje, a enfermeira doutora Michele Taverna. Ela é enfermeira de voo na LSU e primeira tenente da Força Aérea Brasileira, e é também a presidente da Associação Brasileira de Enfermagem Aeroespacial. Michele, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra tê-la com a gente falando desse assunto que é tão interessante e tão importante para a enfermagem. Então, agora o espaço é seu. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar essa noite aqui com vocês. Quero agradecer imensamente a oportunidade de falar um pouquinho sobre o transporte aeromédico, que é uma atividade relativamente nova no nosso país, mas de grande importância e que vem crescendo muito nos últimos anos, e tenho certeza que aqueles que não tiveram ainda o contato, seja no transporte propriamente dito, logo devem ter algum contato ou com o paciente que vai ser transportado ou com o paciente que vão receber do transporte aeromédico. Então, por isso, esse momento de compartilhar essa vertente do transporte e essa forma de transportar o paciente crítico é extremamente importante. Agradeço mais uma vez ao convite e parabéns aí pela organização do evento. Posso colocar a apresentação? Pode sim. Só me dá o ok se está aparecendo para vocês e aí eu começo. Tudo certo. Ok. Então, falando um pouquinho sobre o transporte aeromédico do paciente neurológico, a gente tem alguns tópicos a falar agora nessa noite. O primeiro deles são os aspectos históricos, para saber de onde veio essa condição de transporte aéreo do paciente, aspectos fisiológicos, os cuidados em relação ao paciente neurológico e os aspectos operacionais, falando um pouco sobre a parte da aeronáutica e as questões médicas e como elas se correlacionam nessa modalidade de transporte. Bom, como muitas situações do atendimento ao paciente grave, esse conceito, essa forma de transporte veio originalmente das guerras. Iniciou na Guerra Franco-Prussiana, em 1870, depois a gente teve algumas situações que perduraram ao longo das guerras. Era a forma mais rápida de chegar a um transporte, do transporte até um centro de referência. Na Primeira Guerra Mundial, e aí isso é uma coisa que é bem interessante e muito curiosa, quando as pessoas pensam assim, falam, nossa, o paciente levou 40 minutos para chegar no hospital, levou 1 hora para chegar no hospital de uma rodovia, de um acidente de trânsito na rodovia, até chegar no hospital de referência. Para os dias de hoje, realmente é muito. A gente olha e fala assim, nossa, como que o paciente ainda leva 1 hora para chegar no hospital? Mas nas guerras, chegava a levar dias para chegar, né? Então, eram 4 dias, 8 dias, até às vezes, em algumas circunstâncias, mais de 1 semana para ele chegar no hospital de batalha. E com isso veio a necessidade realmente de fazer o transporte. Eu gosto dessa imagem, principalmente eu chamo atenção na questão dos uniformes, né, das nossas colegas,
era lá um uniforme com uma mochilinha na frente, onde tirava tudo para fazer o atendimento mais rápido do paciente, porém, quando ele era transportado, ele ia sozinho, então ia ele e o piloto. Aqui era o paciente isolado do comandante, então eu brinco e chamo carinhosamente de rebocoterapia. Ele colocava lá dentro e torcia para o paciente chegar lá do outro lado. Se ele chegasse vivo, tudo bem, ele seria atendido, mas se ele não conseguisse suportar o transporte, puxa, que pena, porque não tinha ninguém para atendê-lo. Na Segunda Guerra Mundial, viram que isso não era a melhor das formas de se transportar alguém. Os pacientes chorando, gritando, sangrando, chegavam lá do outro lado sem possibilidade de atendimento ou de atendimento como um todo. Na Segunda Guerra Mundial, isso foi sendo modificado e a equipe de saúde foi colocada a bordo das aeronaves. Tinha um treinamento rápido e elas podiam, então, iniciar os cuidados já durante o transporte. Era um empilhado de pacientes e esse é um momento que eu brinco também, que eu não gosto que nenhum gestor de hospital assista isso, né? Porque senão acaba tendo aí ideias para os hospitais. Na Guerra da Coreia, vieram com a invenção, né, do helicóptero por Igor Sikorsky, fez com que a gente tivesse a introdução do transporte por aeronaves de asa rotativa. E isso também teve alguns reflexos que não eram tão interessantes para a época, como, por exemplo, o paciente era transportado do lado de fora da aeronave, como tem nessa imagem aqui, e aí é uma situação que faz com que a gente remeta aos primeiros transportes. Fazia-se o atendimento inicial, colocava o paciente do lado de fora da aeronave, neste bagageiro, e torcia-se realmente para que ele chegasse em condições de ser atendido. A ventilação era uma coisa que não preocupava, né, com o paciente, porque do lado de fora da aeronave, sem assistência, e alguém olhando lá em cima falando, tá tudo bem aí, conversa comigo, abra os olhos se estiver me ouvindo, e assim vai, né, então são só algumas curiosidades desse período de guerra. É claro que, tirando as brincadeiras à parte, as guerras trouxeram devastas situações ao nosso mundo cotidiano, mas elas trouxeram também grandes evoluções. Em todas elas, Guerra do Vietnã, Guerra do Kuwait, Guerra do Iraque, todas elas trouxeram grandes transformações para o atendimento, transporte e cuidado do paciente crítico e o paciente de trauma, principalmente. Atualmente, as aeronaves são verdadeiras UTIs aéreas. A gente tem todo o complexo de atendimento de terapia intensiva dentro das aeronaves, desde os equipamentos até as condições mais intensas para a continuidade do tratamento intensivo dentro das aeronaves. Tanto na aeronave de asa fixa, que são os aviões, quanto nas aeronaves de asa rotativa. E falando nelas, quais são os tipos de aeronaves utilizados para o transporte? As duas categorias, então, a aeronave de asa fixa, com os turbohélices e os jatos, e os helicópteros monoturbina e biturbina são os mais característicos para essa atividade. O jato, e aí por uma questão de curiosidade, né, e as pessoas sempre pensam assim, qual é a velocidade que um jato tem? Então, só para ter uma ideia, os jatos alcançam uma velocidade média aí de 800 km por hora. Já na condição dos turbohélices, que são aqueles aviões um pouquinho menores, é a metade dessa velocidade, 450 km por hora. Nos helicópteros, a metade aproximado, né, a metade da velocidade do turbohélice, 240 km por hora. E aí a pergunta que é muito comumente feita é, qual é a melhor? E as pessoas, de uma forma rápida, sempre respondem o jato. Porque o jato é mais rápido e tal. E a resposta é, depende. Depende do que você tem, né? De qual condição você tem para transportar o teu paciente. Se eu estou em cima, um acidente na Serra do Mar, numa equipe que estava fazendo uma trilha, vai adiantar eu utilizar o jato para fazer o transporte? Não, porque eu não tenho pista, eu não tenho como pousar esse avião em cima da Serra do Mar para fazer a retirada.
Então, a resposta depende. Depende do quê? Depende da patologia do paciente. Qual é a característica? Se eu tenho uma gestante em trabalho de parto ativo, talvez eu não tenha condições de fazer um transporte com helicóptero que é extremamente pequeno. Depende do quadro clínico do paciente naquele momento, depende da distância a ser percorrida. Não vou pensar em fazer um transporte de São Paulo para Angola com um helicóptero, né, porque são situações incompatíveis. Condições climáticas, tem muitas aeronaves que não conseguem ultrapassar condições climáticas ruins, ou não voam no período noturno. Então, essas situações devem ser pensadas e analisadas na hora de escolher qual é o tipo de aeronave que eu vou utilizar. Composição da equipe. Quem é que voa dentro dessas aeronaves? As equipes normalmente são pequenas, não tem equipes muito volumosas, quando comparada à visão hospitalocêntrica. As equipes são normalmente compostas por pilotos, que têm certificação de pilotagem aeromédica com cursos periódicos nos simuladores da Flight Safety International, nos Estados Unidos. Com aeronaves de asa fixa, normalmente é composto por um piloto e um copiloto. E nos helicópteros, a maioria deles aqui no Brasil, com apenas um piloto. Além disso, a composição básica é com médico e enfermeiro em voo. A qualificação do profissional é primordial nesta área, não tem como a gente transportar e trabalhar num ambiente com tamanha restrição, sem um conhecimento bastante aprimorado e contínuo. Porque a equipe bem preparada é sempre sinônimo de segurança. E as pessoas têm muita curiosidade de saber quais são os tipos de pacientes que se transportam no Brasil, né? Qual é a característica desse transporte? Eu trouxe um estudo bastante antigo, mas que ele traz aí uma dimensão muito rápida dessa condição do cenário nacional. Essa é uma estatística aqui do Sul, e eu estou falando hoje aqui de Curitiba, com 993 missões no período de 2 anos. A maioria desses pacientes aí eram do SUS, 97% dos pacientes, sendo que na grande maioria com faixa etária na fase adulta, 568 pacientes, e seguido aí de neonatal com 275. E aí eu fiz um top 5 das coisas que mais acometem o transporte desses pacientes. Em número 1, a coisa que mais é corriqueira no transporte aeromédico são as patologias cardíacas, IAM, CC, BAVT, anginas, cardiopatias de modo geral. Em segundo lugar, estão as condições respiratórias, insuficiência respiratória, edema agudo de pulmão, pneumonia, hemopneumotórax. Em terceiro lugar, estão as condições relacionadas à prematuridade, malformações, insuficiência respiratória, sepse, entre outros. Em quarto lugar, e é a nossa temática de hoje, as condições neurológicas. AVE, aneurisma, hipertensão intracraniana estão aí ocupando o quarto lugar no ranking. E em quinto, e não menos importante, estão aí os grandes queimados. Se a gente for analisar e pensar, todas essas condições do top 5 estão relacionadas à restrição ou à redução de número de centros de tratamento no cenário nacional. Pela vastidão do território, pela distância, nós temos poucos centros e para alcançá-los se faz necessário a redução do tempo-resposta. E para isso, a utilização das aeronaves. Essa aqui é uma pesquisa do colega Alexandre, e nós conversamos recentemente sobre a característica dos pacientes que ele transporta em Manaus, e aí nesse levantamento, rapidamente, ele me apontou situações um pouco distintas daqui do Sul. Em primeiro lugar estão os pacientes neurológicos com TCE e AVC hemorrágico isquêmico, nas condições secundárias, aí a segunda motivação dos transportes, vem as lesões musculoesqueléticas por terçado, que é esse facão, e em terceiro lugar as cardiopatias. Numa live que teve recentemente nesse site do Resgate Aeromédico, ainda disponível lá, para quem quiser e tiver interesse, é um
uma live falando sobre o transporte aeromédico de Angola, e lá o Dr. Marco coloca o ranking deles. Em primeiro lugar, um grande número de malária, em segundo lugar, os AVS, e em terceiro lugar, do politrauma. Seja lá qual for a realidade, é vasto e é visto que é vasto o número e é visto que é recorrente os pacientes neurológicos, né, em qualquer uma dessas condições. Os serviços aeromédicos e o número de aeronaves no nosso país vem crescendo de uma forma bastante intensa em todo o nosso território. E como é que funciona o voo de uma forma geral? Normalmente, os serviços aeromédicos possuem uma coordenação de voos. Essa coordenação de voos, seja ele do SUS ou do privado, ele recebe um chamado, ele recebe uma solicitação. E essa solicitação, então, ele passa a acionar alguns elos. Dentre eles, a tripulação faz o plano de voo, verifica se tem alguma notificação para o aeródromo daquela localidade. Por exemplo, em algumas condições, o aeródromo está em manutenção. No momento que ele faz a consulta, ele vê que não pode fazer o transporte para aquele local, vai ter que alternar um outro aeroporto, por exemplo, ou fazer a mudança do tipo de aeronave. Ver as condições meteorológicas, balizamento quando necessário, quando for no período noturno, ambulância na origem, ambulância no destino, prepara a comissaria, mecânico, e aí começa o voo propriamente dito. Então, a gente faz a primeira interseção, né, da equipe médica, é sempre via telefônica, e a gente faz a solicitação de um médico, um enfermeiro, que esteja com o paciente e faz a busca de todos os elementos necessários de informação para que a gente possa montar de uma forma personalizada e característica para aquele paciente o voo que se seguirá. A triagem médica, então, se dá por telefone, a gente verifica todas as condições clínicas do paciente no instante em que ele está sendo atendido, e aí a gente já faz algumas recomendações de preparo do paciente para ele conseguir suportar, permanecer em um ambiente hipobárico, com baixa pressão, que é o ambiente do voo. Faz a solicitação de trocar o ar do cuff por água, por exemplo, boa aspiração de vias aéreas antes de sair. O ar lá no voo, ele é muito seco e ele é muito frio, o que faz com que as vias aéreas que têm secreção, elas ressequem de uma forma bastante intensa, levando à formação, por exemplo, de rolhas. 2 acessos venosos calibrosos, porque quem tem um não tem nenhum, impulsionar um acesso venoso no ambiente restrito. Com turbulência, por exemplo, é uma questão que não tem o que ser feito. Então, por isso, eu tenho que garantir que eu vou sair com uma condição venosa de acesso rápido. O dobro de drogas para o tempo de viagem. Quando a gente liga para a origem e pede para preparar, por exemplo, mais uma bolsa de dormonide, se o paciente está lá com sedação. As pessoas falam assim, nossa, mas 2 bolsas, não, o voo é de 1 hora, você não vai precisar de 2. Mas e se eu tiver mau tempo no caminho? E se a ambulância do destino demorar para chegar? Então, são algumas das situações, aqui são alguns exemplos, para entender o porquê que normalmente a gente leva um volume de drogas maior, para que realmente a gente não tenha nenhuma situação de prejuízo na continuidade do tratamento da origem. Redução de dieta, porque no ambiente hipobárico a gente faz a dilatação de locais onde tem volume de ar, e isso pode levar o paciente ao vômito, por uma preservação realmente. Se tampão, pacientes que fazem uso de colostomia, né, e acabam utilizando o tampão, é necessário fazer a troca pela bolsa. Esvaziamento de coletores, como sonda nasogástrica, vesical, drenos e etc. Programação, então, antes de sair do voo, a hora que a gente já tem as informações clínicas do paciente, se faz sempre uma reunião entre piloto, copiloto, médico e enfermeiro para a gente decidir a melhor forma do transporte. Então, a equipe médica fala sobre o estado clínico do paciente e aí discute-se as questões de altitude máxima a ser voada, o tipo de decolagem, as condições meteorológicas em rota, eles nos informam, o pouso em pista curta, o uso de freio reverso devido às acelerações que podem ser produzidas no paciente. Eu vou preparar a aeronave, e aí as pessoas também têm muita dúvida em relação a isso, e
e colocam, mas como assim? A aeronave vai ser preparada, ela não fica pronta? Sim, na grande maioria fica pronta, mas em algumas condições a gente tem que ser específico. Por exemplo, eu não saio com o transporte neonatal em todos os voos, eu só vou preparar para neonatal quando o paciente assim for necessário. Por exemplo, kit parto só vou levar nas condições de transporte de gestante, e assim por diante. Preparei a aeronave, embarco todo o material, e esses materiais e equipamentos para o voo devem ser pequenos, leves, os equipamentos multiparamétricos, resistentes, pouco sensíveis e de bateria durável. Por que eu coloquei esse slide? Porque se a gente lembrar, no aparato e na condição de tratamento do paciente nas UTIs, tem um volume muito grande de materiais e equipamentos. Não raro, no momento em que a gente liga para a UTI, ele fala assim, a gente fala, eu não tenho esse material, né, supondo, né, que eu não tenho algum dos materiais. Não, você pode levar o meu. E aí é interessante a gente saber que, primeiro, eu não posso levar o do hospital, porque eu não sei como esse equipamento vai se comportar no ambiente hipobárico, com baixa pressão, com baixa temperatura. Eu já tive, infelizmente, a péssima surpresa de ter equipamento que queimou em voo, então isso é uma das preocupações muito importantes do transporte aeromédico, que o equipamento ele tem que ser preparado, ele tem que ser característico, certificado para o voo. E a segunda situação é que, por vezes, eu não tenho nem espaço físico para levar tudo isso que está disponível na UTI. Entretanto, a premissa, a regra básica é que eu não devo nunca ofertar menos do que o paciente tem na origem. E é por isso que, às vezes, o aeromédico entra numa condição semelhante a essa, onde a gente vai trazer realmente todo o aparato e tudo aquilo que o paciente já tinha na condição de UTI terrestre. No voo convencional, muitas vezes ele tem meio essa característica, então a gente tem que buscar realmente as melhores ofertas tecnológicas e de aparato para os pacientes serem conduzidos da melhor forma durante o voo e que a gente tenha realmente tranquilidade de transportar, seja ele em que condição estiver. Esse alerta aqui é um alerta que, para quem lembra, a gente teve alguns anos atrás aqui no Brasil, essa condição de que a gente não poderia fazer o transporte, não poderia entrar nas aeronaves com o celular, né, da Samsung Galaxy Note. Por quê? Porque houve o processo de incêndio com as baterias. Eu, durante um voo, tive a experiência disso, o celular pegou fogo realmente no bolsão, não estava no voo aeromédico, mas eu tive o celular incendiado no bolsão da frente. Então, a pessoa que estava do meu lado falou assim, moça, acho que está saindo fumaça do seu celular. Quando eu olhei, já tinha pegado fogo. Então, essa é uma condição realmente importante que nos faz refletir o quão importante é o equipamento ser específico, ele ser programado, ele ser elaborado para enfrentar um ambiente aéreo. Então, não é o equipamento que foi projetado para o hospital que pode ser colocado a bordo das aeronaves. E aí a gente passa de dois extremos. Eu tenho o paciente que realmente tinha tudão, estava com muita coisa, ele tinha uma assistência bastante intensa, e tem também esse paciente aqui, né? É o paciente que chega com um carro muitas vezes não apropriado. Já transportei paciente no terrestre com um caminhão de bombeiro a céu aberto, já transportei paciente em carro funerário. E nessa vez que eu atravessei com o paciente num carro funerário, eu lembro que eu só torcia para o paciente não acordar, né? Porque eu pensava que eu mesmo só ia andar uma vez naquele carro, imagina o paciente acordar deitado dentro de um carro funerário, né? Então, é uma das condições que o nosso país ainda apresenta. E aí, eu cortei realmente essa imagem, para vocês não verem o tamanho do meu olho, né, nessa hora. Porque você vê o paciente que está infartado, esse era um paciente infartado, que chega com muito material e equipamento. Você fala, esse aqui é o paciente que está infartado? O que ele veio ali? Não, ele veio só com soro. E é isso que ele veio. O equipamento, não tem monitor, não tem equipe, não tem nada. Veio com motorista e um sorinho em cima da barriga.
Esse paciente era um paciente também que precisava de incubadora, paciente que veio sobre a maca, você vê a questão de ambu, todo o preparo dele de uma forma bastante singela, bastante simbólica. E essa também é uma ambulância que veio nos buscar com um aparato para conseguir suportar o peso do banco, além da sujeira e a falta de material. E para ainda ficar mais agradável, quando eu fui fechar a porta, não fechou, e aí o motorista falou assim, não, moço, não precisa bater que ela não está fechando não, a gente fecha por fora. Aí eu falei, oi? Por fora. Aí tiraram a foto, porque ele fechava a porta da ambulância com uma tira elástica. Bom, preparei a aeronave, e aí a gente chegando na origem, a gente prepara, então, o paciente, recebe o paciente e prepara o paciente para o voo. Eu vou colocar o paciente que eu recebi em condições para a remoção propriamente dita. Então, independente do que ele apresenta aqui, eu faço a conferência das orientações que foram dadas por telefone e ainda complemento para que eu tenha condições de colocar ele no ambiente aéreo. Mnemonicamente, a gente faz uma revisão dos itens do ABCDE. Então, recebe, esse paciente precisa de imobilização cervical, ele tem permeabilidade de vias aéreas, e a gente vai buscando situações que sejam necessárias de correção antes do voo. Na ventilação, ele tem uma ventilação adequada, o tubo está na posição certa, parâmetros do ventilador são adequados, cuff foi trocada o ar por água, a fixação do tubo está ok, esse paciente precisa de capnografia, exames complementares, gasometria tem algum exame, preciso corrigir, tem algum procedimento ainda a ser feito nas vias aéreas. A válvula de Heimlich é uma válvula que nos facilita e nos aumenta a segurança para o transporte aeromédico, visto a distância que tem a maca do solo da aeronave. Recebe essas informações do B, passa para o C, esse paciente tem acesso calibroso, está permeável, a monitorização está ok, tem drogas, precisa de marca-passo, se esse paciente tem marca-passo, tem eletrodo, a pilha está funcionando, o gerador está ok, e assim a gente vai passo a passo. Drogas, especial atenção para sedativos e os surfactantes que podem ter uma resposta diferente no ambiente aeroespacial, e a equipe tem que estar preparada para fazer as correções caso sejam necessárias. Sondas enteral, gástrica, vesical, tira todo e qualquer débito, e as bolsas de colostomia, lembrando que se houver tampão, fazer a troca. Tem muita gente, muito volume, como a gente transporta muito paciente SUS, é natural que a gente tenha muitas pessoas que não querem, não gostariam e que têm pavor realmente de entrar dentro de uma aeronave. E quando entram, ainda entram numa condição bastante desfavorável. E a gente também, enquanto equipe, tem que saber e conduzir a família e o paciente da melhor maneira. Como eu disse a vocês, nas condições de volume de ar, em caixas hermeticamente fechadas do nosso organismo, como, por exemplo, nas condições dos seios da face, ouvido, estômago, intestino e outras circunstâncias aí do nosso organismo, sempre ocorre a dilatação do ar. Em alguns tipos de altitude, a gente pode dobrar o volume de ar. E por que vem essa imagem? Porque a gente precisa refletir nas condições em que eu tenho ar hermeticamente fechado. Num paciente com pneumoencéfalo, por exemplo, é uma condição que a gente teria muitos cuidados a serem efetuados para que a gente não tenha essa distensão de gases, como fazer um voo a baixa altura é uma das situações que podem melhorar a condição de transporte desse paciente. Lembrando que a aceleração é mais um dos processos do voo que pode interferir de forma perigosa no transporte do paciente crítico neurologicamente acometido, porque o deslocamento rápido da aeronave pode fazer com que os volumes de
de sangue se desloquem no corpo do paciente deitado. E é por isso que, durante o processo de aceleração, a equipe deve buscar o melhor posicionamento do paciente dentro da aeronave. Se esse paciente for um paciente com aumento de pressão intracraniana e a cabeça dele estiver voltada para a parte da traseira da aeronave, na hora que faz a decolagem, como ocorre uma aceleração muito grande, a tendência é o sangue subir para a cabeça do paciente, ele ir para a cabeça do paciente. E isso faria com que a gente tivesse uma instabilidade maior desse paciente, quando não levá-lo à morte. Então, por isso é importante que esse paciente da neurologia, ele seja transportado com a cabeça voltada para a frente, para a proa da aeronave, para que então a gente evite esse processo de congestão. Nas condições de congestão pulmonar, a cabeceira elevada, voltada para a proa da aeronave, e hipotermia ou choque seria o processo inverso. Eu não posso que falte sangue na cabeça do paciente, e é por isso que ele voltaria sua cabeça para o fundo da aeronave, melhorando a perfusão cerebral e miocárdica. Tem esse trabalho do Guerriero, que fala sobre o aumento de pique. É um trabalho bastante interessante, bastante difundido e muito discutido sobre a questão da aceleração e desaceleração, onde ele percebeu um maior problema, né, dos pacientes no momento da aceleração com maior variação da pressão intracraniana. A drenagem de 1 ml nesse estudo que ele fez foi o suficiente no pré-voo para reduzir os níveis de reflexos que o paciente tinha. 1.000 metros por minuto, porque a gente tem uma performance de voo e o piloto tem que coordenar essa aceleração, e nesse estudo ele percebeu que 1.000 metros por minuto de subida era o suficiente para não alterar a pique. Decúbito elevado a 30 graus e a cabeceira voltada para a frente da aeronave, para reduzir essa questão do aumento de fluxo sanguíneo na cabeça durante a decolagem. Embarco o paciente, faço todos esses cuidados de posicionamento dele no leito, elevação da cabeceira, abertura de sondas e etc., para daí, então, eu começar a fazer os ajustes dentro da própria aeronave. Aqui dentro eu vou fazer muito mais a questão de segurança do paciente. Então, eu verifico os cintos, aí eu já faço a parte de monitorização, vejo se está tudo bem fixo, bem organizado, alinho todos os meus materiais, drogas, para que a gente tenha um total controle durante o voo. Já durante o voo, pouco ou nada a gente tem a fazer. A maior parte do tempo a gente vai verificar os materiais que vieram da origem, a gente conversa com a família, apoia o paciente, vê todas as condições que estão referentes aos sinais vitais desse paciente durante o voo, verifica, monitora, anota tudo, e esse é o trabalho que deve ser feito durante o voo. Pouco ou nada a ser feito de manejo durante o voo. A gente trabalha muito no pré-voo ou na fase embarcada, é a fase que seriam os reflexos do preparo desse paciente. E emergência em voo? Tem emergência? Pode ter, em algumas ocasiões, mas ela é muito rara e quando ela acontece, na sua maioria, ela é prevista. Se acontecer, é uma emergência que a gente vai fazer exatamente como cada um de vocês faz nos hospitais, sempre fazendo a relação de protocolos existentes com as suas características para o atendimento de cada patologia. Chegou, desembarcou, o que a gente faz no pós-voo? Desembarca o paciente, entrega para a equipe de solo ou leva até o hospital, de cada caso uma situação, limpa a aeronave e fica pronto para a próxima missão. Para finalizar, de uma forma bastante breve, só vou colocar aqui sobre a Associação Brasileira de Enfermagem Espacial, a Abraero, que é uma associação de enfermeiros com foco em parcerias, trocas de experiências e, principalmente, na criação de protocolos e busca pela cientificidade. É um grupo de enfermeiros que está no país inteiro, temos algumas parcerias com alguns países, como Portugal, Espanha, Estados Unidos e Itália. Deixo aqui tanto o site da Abraero, para vocês entrarem, e os links aqui do Instagram, para podermos conectar-nos e poder fazer algumas interações no meio virtual.
Apresento para vocês aqui o Departamento de Enfermagem Aeroespacial em Neurologia e Neurocirurgia, dentro da Abraero, onde a gente estuda um pouco mais a fundo essas questões e interações da parte da neurologia com a atividade aérea, seja ela com aeronaves de asa fixa ou de asa rotativa, seja no transporte interhospitalar ou no resgate aéreo. E, por fim, eu finalizo com essa frase, que eu acho que é a que me guia durante toda a minha vida profissional, que diz que o entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o e nunca te faltará poder para conseguir o que você desejar. Napoleão Bonaparte. Meu muito obrigado pela atenção de todos. Espero que as intervenções que a gente tem aí durante essa noite não tenham atrapalhado a condução. Michele, muito obrigada pela excelente apresentação. Acho que foi incrível, é um tema muito interessante e a gente consegue perceber a sua paixão pelo que você faz, isso faz toda a diferença. A maneira como você trouxe para a gente, acho que trazer o histórico é muito interessante para a gente entender porque algumas coisas são hoje do jeito que são e de onde vem tudo isso. E principalmente por essa abordagem do paciente neuroclínico, né, o paciente neurológico no geral. E aí a gente tem aqui algumas perguntas. Michele, o paciente que tem uma HSA devido a aneurisma cerebral, há risco de ressangramento devido às pressões da aeronave? Sim, com certeza. A gente tem algumas situações que são discutidas de ressangramento e até a preocupação que se tem em relação à temática. E as principais formas de transporte, a gente sempre pensa nas menores variações da aeronave. Então, por exemplo, um paciente que tem uma condição como essa, será que ele suportaria voar numa aeronave não pressurizada? Talvez não, porque vou voar com essa aeronave não pressurizada em que altitude? A 6.000 pés, a 8.000 pés, que é uma condição em que o paciente começa a sofrer com hipóxia, ele já não tem a condição cerebral tão bem caracterizada naquele momento. Eu tenho uma redução de oxigênio, que o cérebro precisa desse oxigênio para ele se manter em condição viável. Será que ele vai suportar isso por 1, 2, 3 horas? Não seria o interessante. Então, talvez trocar o tipo de aeronave, ele não é contraindicativo, entenda, ele é possível, mas a gente precisa tomar os cuidados assertivos para que a gente minimize as condições de intercorrência em virtude da patologia inicial dele. Muito obrigada. E mais uma pergunta da professora Solange, se há diferença no manejo da DVE aberta durante o voo? O que a gente faz é realmente os cuidados no pré-voo e manutenção dela durante todo o voo posterior. No helicóptero, eu nunca transportei paciente com DVE, a gente, pelo espaço, pela característica da aeronave, enfim, eu nunca fiz transporte com aeronave de asa rotativa, né, com helicóptero, até porque ela tem muito mais trepidação, ela tem a movimentação de cabine é maior, então acredito que teriam mais dificuldade para essa finalidade. Mas na aeronave de asa fixa, a gente faz a mesma forma de atuação é a que é feita dentro do hospital. A gente faz com ela aberta da mesma maneira dentro da UTI. A questão é que o embarque, o desembarque, todos... Então, mais uma pergunta da Fernanda Lima, se pacientes com balão intraórtico podem realizar o voo? Sim, a gente já teve alguns transportes. Hoje em dia, a gente até fala assim que as contraindicações no cenário mundial, elas passaram a ser um pouco diferentes, né? Quando eu entrei no transporte aeromédico, era muito natural a gente receber o diagnóstico, receber uma terapêutica e logo falar assim, não pode, esse paciente não pode, é contraindicado. Até tinha uma lista, na primeira empresa que eu trabalhei, tinha uma lista das contraindicações. Se for esse, de jeito nenhum. E aí entrava o balão intraórtico, entrava, por exemplo, a imperfuração anal, tinha vários pacientes, né? O paciente com
surto psiquiátrico, a gente tinha paciente com trabalho de parto ativo, tinha vários, eram aqueles que a gente falava assim, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Hoje em dia, o reflexo está muito maior, né? Então, assim, por exemplo, fora, o que se fala hoje, só de falar assim, não vai de jeito nenhum, são as condições em que o paciente não terá benefícios com o transporte. Então, assim, o paciente que é paciente terminal, qual o benefício que ele teria de fazer o uso desse tipo de transporte, desse meio de transporte? O paciente que está indo para outra região para morrer, será que é realmente uma condição que seria útil esse meio de transporte? Aí são os questionamentos que vêm lá de fora. Mas todos os outros pacientes são possíveis de realização desde que eles estejam estáveis e que eles estejam no momento de transferência. Eu fiz um transporte de um paciente essa semana até, só para colocar nessas condições do que a gente acha que talvez não vai, era uma condição de aneurisma de aorta, mas era bem extensa, e o paciente já tinha tido esse mesmo diagnóstico 3 vezes antes, em 2012, 2014, 2018 e mais uma vez agora em 2021. E esse paciente era um paciente muito obeso, 130 quilos, e era uma série de fatores que me fez lembrar muito do meu início de carreira, quando a gente olharia para ele e falaria assim, esse não vai. E aí, hoje eu me vejo numa condição completamente diferente profissionalmente no cenário nacional, em que a gente faz todo um processo, toda uma dinâmica para que consiga contemplar sem que coloque o paciente em risco. Então, o paciente esperou 2 dias, foram 2 dias que não teve possibilidade alguma desse paciente ser removido por conta de intercorrência. Ele fez uma baixa saturação, ele estava saturando 82 no primeiro dia, no segundo dia conseguiram melhorar a condição ventilatória dele, mas aí ele estava hipotenso, e aí não dava, porque uma condição de aneurisma com hipotensão não são compatíveis, e aí no terceiro dia, era o meu dia de voo, e aí ele estava mais estável hemodinamicamente, e esse paciente tinha todo esse histórico. E aí falamos assim, bom, vamos sentar e organizar esse voo para que esse paciente tenha condições. Então, a gente começou desde a questão de qual aeroporto a gente pegaria, qual aeroporto a gente levaria esse paciente, os planejamentos de ambulância, que ambulância a gente pegaria, se seria uma ambulância Alfa, se seria uma ambulância Bravo, a gente vai buscar no hospital, quanto tempo de solo a gente vai levar, vai ter pôr do sol, não vai ter pôr do sol, então a gente fez uma logística de aproximadamente 1h30, todo o planejamento para que realmente a gente não tivesse intervenção. E esse paciente, essa noite aí, a passada, eu soube que ele saiu muito bem do procedimento e foi uma grande alegria, porque ele sobreviveu mais uma vez, e pensar que esse era o paciente que a gente daria uma negativa absoluta há pouco tempo atrás. E hoje, essas restrições com a modernidade das aeronaves, com as possibilidades de conhecimento que tivemos nos últimos anos, nos permite realizar, desde que com cuidados necessários. Acho que a tecnologia contribuiu muito, né, para o transporte aeromédico, e quem tem a ganhar é sempre o paciente, né, com algumas condutas que a gente tinha anteriormente, como é importante a ciência fazendo diferença no cuidado, né, como ela tem significado, como a gente consegue aplicar tudo isso na prática. O próprio paciente, por exemplo, Covid, é um paciente que inicialmente não vai, né? Como assim? Eu vou colocar ele num ambiente confinado, pequeno, com poucas pessoas, eu vou contaminar todo mundo, vai morrer todo mundo. Então, assim, a primeira ideia é essa. E depois, você olhando, observando, estudando, você percebe que você tem condições, mas que cuidados são necessários. Então, acho que alguns exemplos que eu coloquei aqui, acho que nos faz refletir o quão importante é mantermos a nossa dinâmica de estudo e a condição permanente de manutenção de conhecimento, porque realmente tudo muda muito rápido na medicina, e não diferente no transporte aeromédico. Aproveitando, Michele, tem outra pergunta, mas já que a gente começou a falar dessa parte, se alguém falasse para você, como eu posso me preparar para ser um enfermeiro de voo? Algumas coisas são fundamentais. Eu acredito que, primeiro,
primeiro é ter disposição. Acho que é a primeira palavra que me vem quando se fala, quando alguém pergunta assim, como é que eu faço para ser enfermeiro de voo? A primeira coisa que você precisa é ter muita disposição. Disposição de estudar e disposição de ir atrás do seu objetivo. Então, estar pronto para no momento certo. Buscar todos os cursos, todas as coisas que te tragam ferramentas para que você possa atuar nessa área. Qual é a dificuldade de trabalhar no aeromédico? A maior dificuldade é que você não tem com quem compartilhar. Para quem é da visão do hospital, para quem trabalha em saúde pública, essa é, para mim, a maior diferença. Se eu tenho um paciente durante o transporte que começa com um sinal diferente, por exemplo, ele começa a fazer uma retração de membros superiores durante o transporte. Para quem é que eu pergunto? Eu não tenho internet, eu não tenho colega, só está eu e o médico. Ou eu sei o que eu estou fazendo, ou a situação vai ficar bastante difícil a partir dali. Então, essa questão da provisão de conhecimento para o transporte do paciente, tanto para a condição clínica do doente, mas também, principalmente, para a harmonização do seu transporte. O outro exemplo que eu daria é a questão de materiais e equipamentos. Se eu não souber o que eu devo levar e quais são as condições que eu posso enfrentar com aquele tipo de patologia, isso sim pode me colocar em maus lençóis. Se eu trago o paciente, e aí todo mundo aqui, acredito que em algum momento já manuseou um ambu, e sabe que aquele kit Lego vem da CME, às vezes vem meio fora do controle, ou você sabe manusear bem aquele material e tem que observar rapidamente como fazer para resolver isso, porque na aeronave não é como no hospital, não funcionou, busca outro na CME, bate lá no centro cirúrgico e pede um emprestado, um ventilador emprestado. Você não tem essa opção, é você, o médico e o paciente. Então, por isso, essa fase do planejamento do pré-voo é essencial, muito intensa, e é por isso que a tua bagagem inicial para começar a trabalhar no transporte aeromédico, ela precisa estar um pouco pesada, porque senão você terá muitas dificuldades e com isso quem sofre com certeza será o paciente. Então é importante que desde a sua formação você busque os cursos complementares que falem sobre essa questão do paciente crítico, da emergência, da condução tanto na hora da assistência clínica como um todo, mas principalmente nas questões para evitar as condições de emergência. Tá. E até aproveitando a próxima pergunta do Daniel Fernandes, se você tivesse numa emergência não esperada, caso um médico estivesse passando mal e vocês estivessem em ocorrência, né, estivessem num voo. E... Já Como tive. foi? Eu já tive duas situações, uma comigo e uma com o médico. A comigo, para começar, eu coloquei aqui uma das situações que a gente faz de dilatação do ar que está em cavidades. E durante minha vida inteira eu estudei que a gente não pode voar resfriado. E a gente tira o piloto de voo quando ele está resfriado. Não pode voar se tiver sinusite, se tiver congestão de seios da face, tem que sair porque você pode se complicar durante o voo. Na literatura, inclusive, tem vários artigos aí que colocam até situações mais extremas, como, por exemplo, ruptura de seios da face durante o voo. E aí você pensa, nossa, né, que muito forte esse negócio. Mas existe. E eu fui voar com dor de ouvido. E eu fiz ruptura do tímpano em voo, e começou a sangrar o ouvido. Eu peguei uma gaze durante, porque estava doendo demais, aí eu coloquei. Quando eu coloquei, fez um halo. Eu falei, nossa, rompeu meu cérebro, agora está saindo. Daqui a pouco vai começar a sair partes de massa encefálica. Eu falei, nossa, não é possível. Vê se tem batorro, né? Olha aqui atrás da minha orelha. Exagerando, né? Mas foi uma condição que me assustou muito em voo, não só pela dor, mas também pela ruptura. Hoje ainda tenho cicatriz dessa condição aí. E o quão importante é a gente estabelecer os limites e entender realmente que eles devem ser respeitados, ter respeito pelo voo. E no meu colega, ele começou a vomitar. Ele vomitou bastante e isso deu uma dificuldade muito grande, porque a minha sorte, e aí eu até tenho uma live na Abraero
que teve recentemente, de uma colega que teve durante o voo com o paciente. Não foi o meu caso. O meu caso foi antes de chegar no paciente, mas a hora que a gente começou a trabalhar foi um trabalho solo, porque o colega estava destruído, tinha vomitado muito, passado muito mal durante toda a ida até o paciente. Então, na hora que chegou, a gente conduz, vamos embora, tem que fazer as coisas acontecerem. Por sorte, não foi um voo que precisava de grandes intervenções dele, até porque no voo a gente tem que estar muito próximo das intervenções um do outro. Então, quando teve essa condição, por sorte não foi durante o transporte, mas foi no pré-transporte. E acho que essas situações, como o pré-hospitalar, o trabalho em equipe conta muito, né? O entrosamento, aquela coisa de um olhar para o outro e já sabe qual é o próximo passo. E aí a importância da preparação, do conhecimento, da confiança, para que o trabalho aconteça, né? É de olhar, né? Antes da máscara, a gente já trabalhava com o olhar. Então, só de olhar a gente já sabe que precisa escutar. Eu só olho para a pessoa, ele já olha assim e fala, tá bom, já vou escutar, deixa eu ver. Coisas que vão acontecendo com a interação da equipe. Não existe possibilidade de fazer algo sem esse entrosamento muito grande entre os profissionais que trabalham no voo. Muito bom. Michele, mais uma pergunta. Como você mencionou, o ar do cuff é substituído por água. No caso do balão intraórtico, o gás hélio é substituído também? Não, não é substituído. A gente, pelo menos nas experiências que eu tive, em nenhuma delas a gente fez a substituição. A gente prezou por altitude de cabine ao nível do mar. Então, a gente só voou porque tinha plena convicção que o sistema de pressurização da aeronave era possível com altitude ao nível do mar. Então, não haveria variação de pressão com variação de volumes herméticos. Tá. Então, aqui, a Nádia Bender, sintonia médico-enfermeiro é fundamental. E existem profissionais que só acreditam nas condições hipobáricas quando ele próprio sofre, né? Vergonha. Quem falou isso? A Nádia? A Nádia falou da sintonia médico-enfermeiro e a Mônica Libardi do... A Mônica, verdade, Mônica. Obrigada, Mônica. A Mônica é nossa diretora da Abraero. Obrigada pela sua presença. E é verdade, Mônica, às vezes a gente realmente passa por algumas situações que depois, com a idade, a gente percebe que a gente devia respeitar mais, né, a nossa limitação em relação ao ambiente aéreo. Então, por isso eu falo hoje com muito mais respeito ao aeromédico e as suas limitações. Pessoal, se mais alguém tiver perguntas, pode levantar a mão, pôr no chat. E um comentário até que eu gostaria de fazer é como o aeromédico, ele é rico, né? Porque ele vai desde o neonatal até o paciente idoso, de todas as especialidades, e como é importante esse conhecimento do enfermeiro de todos os aspectos. Eu já trabalhei no pré-hospitalar e sempre quando a gente vai para uma ocorrência com criança, já fala, ai meu Deus, é criança. Já tem um impacto em todo mundo, porque não é o paciente que a gente mais atende, tem todas essas especificidades. E como é para vocês? Tem aquele paciente que é o mais desafiador? O vilão? Isso, alguma condição que você fala, ai meu Deus. Eu queria até aproveitar que a Mônica está aqui. A Mônica trabalha bastante com aeronave de asa rotativa. Ela trabalha no Distrito Federal. E aí, Mônica, se você tem alguma experiência com balão intraórtico em aeronave de asa rotativa e quiser compartilhar, vou ficar muito feliz aí da sua experiência com isso. E quanto ao paciente, que é o vilão, eu diria que os que eu tenho mais receio sempre são os pacientes de obesidade mórbida. Assim, os obesos eu tenho mais receio de fazer o transporte. Primeiro, os obesos são o primeiro, porque eu sempre penso na segurança. Então, na segurança do embarque do paciente, a aeronave é alta. Eu sempre penso na questão se o sistema vai suportar esse peso, se eu vou ter pessoas o suficiente para levantar esse paciente de forma segura.
Então, essas são as coisas que me deixam bastante tensa em relação a esse perfil de paciente. O segundo paciente que me deixa muito desconfortável é a criança na medida dos 30 quilos. Esse me deixa muito desconfortável, porque a gente não vê o paciente inicialmente. Então, a gente faz uma ligação, pergunta como é que está o paciente, e eu tenho 2 kits. Eu tenho aqui o kit pediátrico e eu tenho o kit adulto. Aí, esse que está na fatia de corte, porque às vezes ele é uma criança de 30 quilos, mas ele é comprido. Uhum. Outras vezes, ele é picuruchinho, ele tem um pulmão pequeno, e aí saber qual material eu vou levar. Eu levo um ambu adulto ou eu levo um ambu pediátrico? Esse paciente é um paciente que vai ventilar bem com o circuito do ventilador adulto, ou ele é um paciente que vai faltar e é melhor o pediátrico. Então, essas situações aí, essas que me deixam mais desconfortáveis, e não necessariamente é os que me deixam com maior número de dúvidas, com um preparo maior, que eu tenho que levar mais coisas, e no caso do obeso, que a gente faz todo um planejamento, que às vezes, na maioria, né, em aeroportos muito pequenos, que eu estou levando para um maior centro. Então, esses aeroportos que são pequenos, vou dar alguns exemplos aqui, Francisco Beltrão, a gente tem aeroportos do interior mesmo, que não tem hangar, não tem nada, é uma pista, e o paciente vai chegar ali, e quem é que vai ajudar a embarcar esse paciente? Então, isso que são as questões mais trabalhosas para mim. O neonatal eu adoro trabalhar com neonatal, o pediátrico eu gosto muito, a fatia de corte ali dos 30 quilos me deixa incomodada, e o dos adultos eu não teria nenhum, assim, que eu falaria esse daí. Agora, no momento, o que tem me preocupado é o paciente do ECMO. É verdade. Que está chegando aí. E pensando no paciente neurológico, qual é o maior desafio no voo? Os sangrantes. É sempre uma preocupação, né? Porque você não sabe como vai reagir, como você faz todos os cuidados e torce muito para que as coisas realmente aconteçam da sua maneira que tem que ser. O pneumoencéfalo é outra condição que é bastante intensa e arriscada, e a gente discute muito antes de fazer e pensa muito como vai ser feito todo esse processo para que a gente não tenha surpresas e nenhuma emergência durante o voo. O Alexandre de Souza Vieira, conhecimento da fisiologia é fundamental no transporte aeromédico. O Rivelino Adriano fez uma pergunta: como é a sua experiência numa RCP? Acredito que seja uma ocorrência muito difícil devido aos movimentos exagerados causados na reanimação. Nem por isso tanto, mas porque a gente está num ambiente de cabine bem restrito, é menor do que normalmente a cabine de uma ambulância, por exemplo, onde as pessoas conseguem ficar em pé. Uhum. No voo, não é uma realidade. E aí tem duas situações que eu separaria. A primeira é que na aeronave de asa fixa, você tem a condição que você a posição e essa variação de posição não interfere muito, mas o pouso, o tempo para você chegar até um local onde as coisas vão se estabilizar é um tempo maior do que o helicóptero. No helicóptero você não tem espaço de cabine suficiente, então assim, dificilmente você vai ter um bom posicionamento. Em algumas aeronaves, a pessoa que entra no processo de reanimação, ela vai na posição a cavaleiro para conseguir fazer isso. E em algumas empresas, até a alternativa que tem se encontrado é o reanimador, aquele automático, porque a gente está falando de 2 pessoas, né? Então, eu tenho uma pessoa que tem que estar na via aérea, a outra pessoa tem que fazer a medicação, e eu tenho mais um para fazer a compressão, eu não tenho esse terceiro elemento. Então, as coisas ficam realmente mais intensas no ambiente aeroespacial. Por isso, mais uma vez, reforço a importância do paciente estar muito bem estabilizado hemodinamicamente e que sejam feitas todas as intervenções necessárias antes do voo. Se esse paciente tem alguma possibilidade, se ele já está com uma máscara, está 8 litros por minuto na sua origem, quais são as chances de eu conseguir manter ele
com uma ventilação não invasiva durante todo o transporte. Se houver dúvida, é o momento de intubar. Então, esse paciente, ele não pode titubear, né? Eu pensar assim, eu não sei se eu tenho condições de manter ele na via aérea não invasiva. Se a resposta não sei, ele já tinha que estar entubado. Então, esse é o paciente que a gente vai fazer alternar e fazer medidas antes do voo. Tá. A Mônica Libardi respondeu que ela não dispõe dessa experiência e a trajetória dela não foi contemplada com tal prognóstico. Que pena. A Mônica tem uma vasta experiência, seria muito interessante se a gente tivesse aqui o balão intraórtico na aeronave de asa rotativa. Eu não conheço também nenhuma possibilidade, mas é uma boa pergunta para a gente discutir. Um comentário da Nádia Bender: o aeromédico é a máxima quando se fala em tempo-resposta, porém permeando muito especificidade e estressores, que se não forem passíveis de gerenciamento, realmente interferem na indicação ou não da aerorremoção. Isso mesmo. O Márcio Gonçalves: aqui no Pará, em razão das grandes distâncias, temos que voar com equipamentos e medicamentos multimissão, ou seja, do neo ao geriátrico. Difícil. Como é o nome dele? Márcio Gonçalves. Difícil, né, Márcio? Porque realmente daí você leva uma traquitana mais, uma forma mais apertada, porque o voo já é um ambiente mais restrito, e aí você voar com todo o material, voar com incubadora, voar com material neonatal, voar com mais o material adulto. Então, isso realmente traz uma redução no seu espaço de cabine, que já não é muito grande, né? Então, imagino que não deva ser muito fácil a gestão de todo esse processo, esse trabalho. Parabéns aí pela atividade. Acho que é característica, né, do Brasil, a gente tem um pouquinho de tudo, desde os grandes centros até centros mais distantes, muitos recursos, poucos recursos, e a gente tem que usar o conhecimento para fazer do melhor jeito em cada um desses cenários. É verdade. O Marlos Cruz, sobre IoT durante o transporte aeromédico, o que pode relatar desse procedimento? Desculpa, não entendi. Do quê? Sobre a intubação orotraqueal durante o transporte. O que você pode relatar desse procedimento? Intubação durante o transporte eu tive uma única vez, durante o transporte. E foi extremamente desgastante e nem um pouco agradável. Foi um bebê que estubou durante o voo, estava com muita salivação e acabou descolando o bigodinho e perdeu o tubo durante o voo. Não é fácil a intubação, embora os médicos sejam bastante habilidosos nessa temática, ainda assim, por conta do ambiente restrito mesmo, para você abrir a bolsa, para pegar material, para fazer a intubação, luminosidade, a ausculta após a intubação, ela é muito prejudicada pelos ruídos da aeronave, seja ele na asa fixa ou na rotativa, e é por isso que tem que se prezar muito pelo antes. Durante o voo, nesses 18 anos, eu tive uma única experiência e com certeza ela não foi das mais agradáveis, embora tenha tido sucesso, mas ainda assim hoje a gente toda a vida, né, transportou muito com materiais como alternativos, né, por exemplo, a máscara laríngea, sabendo que não haveria tempo para ficar tentando fazer uma intubação. Se percebido dificuldades na primeira, já faria a utilização de um dispositivo temporário para depois fazer alternado. Eu nunca precisei utilizar, mas era um plano B, caso a gente tivesse uma condição como essa. É a avaliação da melhor técnica naquele momento, né? Nem sempre o padrão ouro em outro ambiente é o padrão ouro nesse ambiente que é tão específico, tão limitado, né? Isso. Pessoal, mais alguma pergunta? Muitos elogios, Michele, todo mundo adorou, acho que foi muito interessante todo esse conteúdo que você trouxe para a gente, toda essa contextualização do transporte aeromédico e também voltado para o paciente neurológico, que é o foco, né, da ABNeuro, da nossa sociedade, e como tudo isso é importante. Todo mundo agradecendo, a Mônica
Michele, grata por compartilhar tamanha experiência com sabedoria, simplicidade, ambiência, sucesso. Todo mundo agradecendo muito. Nós agradecemos muito, nós do Departamento de Neurotrauma, todos os membros estão aqui assistindo, a professora Regina, a Lília, a Rita, a Edilene. Então, é um prazer. A Sibila está pedindo para todo mundo abrir as câmeras para a gente tirar uma foto. E como é interessante ver as diferentes nuances do cuidado do paciente neurológico, né? Desde o pré-hospitalar, o intra, passando pelo transporte aeromédico, que é tão específico, tão rico. Não é todo mundo que tem acesso, a gente é muito específico, então nem sempre a gente sabe como ele se dá. E você conseguiu trazer para a gente tudo isso. Muito obrigada, foi realmente muito bom. Eu fico muito feliz de participar. Eu fico muito honrada de participar de um grupo como esse nessa noite. É uma alegria muito grande. Eu sou muito, muito feliz de hoje contar com a professora Dicine no departamento de transporte do paciente neurológico da Abraero, né, falando sobre paciente neuroclínico e neurocirúrgico. Eu tenho a grata presença dela dentro desse departamento. Tenho certeza que ambas as sociedades terão possibilidade de crescimento e de grande enriquecimento do cenário nacional para o transporte do paciente de forma segura. Então, mais uma vez, o meu sincero agradecimento. A Mônica é do nosso departamento de pediatria, então hoje estamos aqui com o departamento de neuro, departamento de pediatria a bordo dessa live. É uma grande honra, uma alegria. Obrigada a vocês. Sejam bem-vindos quando quiserem dentro da Abraero também para fazer essas discussões que são extremamente engrandecedoras para o nosso cenário nacional. Obrigada mais uma vez. Professora Solange, algum membro do Departamento de Neurotrauma gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria só de agradecer, e é sempre muito bom escutar a Michele, né? A gente percebe aí a paixão que ela tem, né, por voar, né, e por transportar os pacientes, enfim. Então, é sempre muito bom escutá-la e cada vez que eu escuto a Michele falando, eu aprendo um pouquinho mais. Muito obrigada, viu, Michele? Nossa, que me dera, professora, que delícia, que delícia. A professora Lília, eu ligo para ela e falo assim, professora, e agora eu estou tentando os experimentos aqui. A gente começou a fazer algumas temáticas. Acho que o primeiro paciente que eu mandei foto para ti, né, professora, eu acho que era um paciente da neuro, que a gente fez o transporte agora, não tem muito tempo, e nós começamos a colocar algumas terapêuticas não medicamentosas em voo para diminuir o estresse, o tempo de voo para ele ser um pouco mais agradável e para que a gente tivesse também minimização desses estressores do voo, que é o ruído, a pressão e todo o estresse que também vem junto do voo. E aí esse primeiro paciente neurológico que eu amei para a professora foi um paciente que nós começamos com musicoterapêutica em voo. E aí eu contei para ela que foi engraçado, porque a gente achou que a gente ia colocar música clássica, como falam, da questão das terapêuticas, e o primeiro, como ele estava consciente, a gente perguntou assim para ele, que tipo de música você gostaria? E dali para frente foi quase todos assim unânimes, eles gostam de ouvir sertanejo, porque vem do interior, então eles vêm ouvindo sertanejo e a gente vem cantando com eles, vem batendo pé, cantando, e a gente vem também no mesmo embalo. É só compartilhar um pouquinho desse também. Obrigada, professora, é uma grande honra, uma alegria sempre estar contigo. Eu é que tenho a alegria de aprender contigo. Obrigada. Mais alguém? Michele, então, só para encerrar mesmo, te agradecer e te parabenizar, como é bom a gente ver enfermeiros empoderando a enfermagem, acho que a gente precisa disso, a gente só consegue empoderar a enfermagem fazendo ciência, mostrando como um bom cuidado ele faz a diferença na vida dos nossos pacientes, e você é um exemplo disso, então, muito obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Professora Solange?
Obrigada aí, Michele, foi ótima a live, muito legal, muito bacana, e mostra, assim, né, como a gente tem que integrar, né, nas várias áreas da enfermagem, não adianta, uma conecta com a outra, e um conhecimento e uma prática vão se conectando, e a gente vai criando conhecimento, e se Deus quiser, cada vez mais com um embasamento científico. Muito obrigada, foi excelente, e desculpa aí a nossa invasão, né, foi uma coisa Imagina! inexplicável, né? Mas e a gente vai se conectando. Muito obrigada. Muito obrigada pela honra, viu? Super beijo. Jane, Lilian, obrigada a todos do Departamento de Enfermagem e Neurotrauma aí. Muito obrigada. Então, eu só para avisar todo mundo, a semana que vem tem outra live falando sobre a neuralgia do trigêmeo e os cuidados de enfermagem. Então, participem todos, certamente é mais um tema super interessante para a gente discutir. Muito obrigada a todos pela participação, pela atenção de vocês, e é sempre um prazer. Então, muito obrigada a todos.